que é história? É uma disciplina que estuda e analisa, por meio de documentos escritos e vestígios materiais e imateriais, as sociedades ao longo do tempo. Ou seja, através das fontes históricas, que é onde a gente consegue investigar os acontecimentos históricos, os acontecimentos do passado, a gente vai analisar, né, a história, a gente vai começar a escrever, a pensar historicamente. Então a ciência histórica ela não vai reconstruir o passado, tá bom? O seu conhecimento, o conhecimento histórico, fornece ferramentas para uma compreensão de fatos e dos acontecimentos ocorridos, tá bom? Então, afinal, para que estudar a história? Para conhecer os elementos da formação da nossa e própria identidade, tá? E compreender também sociedades do passado e do presente. A criação, por exemplo, de mitos, que é uma forma de explicar o mundo, é uma tentativa também de saber, né, da construção da nossa identidade, da construção da sociedade. E a história, do ponto de vista científico, também é uma tentativa de explicação, só que através de fontes históricas, tá bom? E tanto, por exemplo, a mitologia quanto a história, ela serve de instrumento para entender a cultura de um povo, tá bom? Mas da onde surgiu, como começou a história como ciência, né? Ela vai surgir na Europa lá no século XIX, tá bom? Ela vai tentar se estruturar como uma ciência se baseando aí nas ciências exatas, como a matemática, a física, a química, a própria medicina, tá? Mas tendo como o seu objeto o ser humano enquanto sociedade no decorrer do tempo, tá? Então, uma relação humana e tempo. E o que acontece lá no século XIX, nessa tentativa de tentar deixar a história mais exata possível, é a criação de uma história oficial, ou seja, uma versão somente, tá bom? Uma versão rígida, uma versão que não abria espaço para outras possibilidades do pensamento histórico. Ou seja, os estudiosos, os historiadores, criavam, né, a partir dos vestígios históricos, principalmente dos documentos. Nesse período, o documento histórico é a principal fonte histórica. E aí eles construíam uma narrativa de história e aquela ali não podia ser mudada, tá? Mas e hoje? Como é que a gente pensa a história hoje? É um pouquinho diferente desse contexto, tá? Nos dias atuais, a história busca compreender e analisar diferentes versões para explicar o mesmo evento, proveniente de vozes que representam diferentes culturas e atores e grupos sociais, ou seja, várias versões de um acontecimento, né? A gente passa a tratar ele com uma possibilidade de haver, né, outras vozes contando a mesma história, tá? A partir de pontos de vista diferentes, o mesmo acontecimento a partir de pontos de vista diferentes, tá? E todas essas versões, elas devem ser valorizadas. Então, para que serve uma coisa chamada patrimônio cultural? E o patrimônio cultural vai ser um item, né, histórico que vai ser essencial para a gente entender o nosso processo histórico de entendimento da nossa disciplina, tá bom? Então, o patrimônio cultural são locais ou criações humanas. Pode ter aí de ponto de vista material, ou seja, que a gente pode tocar, que a gente pode pegar, que a gente pode interagir diretamente com esse suporte, com esse material. E também de imaterial. Tá mais ali no mundo das ideias, uma coisa que a gente não consegue pegar, tá bom? É um costume, é um pensamento, é uma filosofia, mas, né, o conjunto, né, do patrimônio, ele vai refletir a cultura de um povo, né? A memória de um povo. E o patrimônio cultural vai conferir uma identidade comum, o que vai causar aí a singularidade de uma sociedade. Então, a gente preservar um patrimônio é preservar a cultura e a identidade de uma sociedade. Então, lembrando, isso aqui tem que deixar claro, vocês têm que anotar, você não pode esquecer isso aqui nunca, tá? É pro Enem, é pra prova de história, não existe uma cultura única. E muito menos uma cultura que seja pura, tá? Todas as culturas aí envolvem interações humanas. Adquire, né, conhecimentos, adquire costumes, adquire experiências novas, e essa experiência vai fazer com que uma cultura nasça em si mesma. Ela nasce a partir da interação humana com os outros humanos, que cada um tem sua bagagem de conhecimento e que vão se misturando, né? E que vão chegando a formas que a gente tem hoje. E a forma que a gente tem hoje de uma cultura, ela não vai ser a forma de amanhã, né? De um tempo depois. A cultura, ela está em constante transformação.
deixei claro isso, tá? O que existe, no máximo, é culturas diferentes. Nem melhor, nem pior. Diferentes. Então, qual a importância, aí, afinal, do estudo da história? Né? É analisar as sociedades e como o passado contribuiu, né, para o presente. O ponto que estamos agora é fruto de processos históricos. E o conhecimento histórico nos ajuda aí a responder muitas das perguntas que a gente pode fazer para as próprias coisas, costumes, lugares e pessoas, que é: o que é isso? De onde vem isso? Quando começou? E a história está aí para ajudar a responder essas questões. Olha, essa discussão não acaba aqui, é um ponto de partida e a gente vai elaborar muito mais, tá? Bora interagir pelos comentários, se ficou alguma dúvida, a gente vai estar junto nessa caminhada, viu? Até mais!